149º dia. Segundo Samuel 23. As últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois Ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que quero. Será essa a minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso, é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. Os soldados famosos de Davi. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe-Basebete de Taquemoni, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodô e neto de Aoi, era um dos famosos três. Uma vez, ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que ele teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Sama, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então, Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço, que fica perto do portão de Belém. Aí, os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderei beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abisai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso
quanto os três. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme, que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Sama e Elica, da cidade de Arode, Elis de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uza, Salmão, o Aoita, Maarai e Elebe, filho de Baaná, da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías, de Piratom, e daí dos vales de Gaás, Abialbom, de Arabá, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbom, os filhos de Zazem, Jacém, Jonatas, os Araritas, Sama e Aião, filho de Sarar, Elifelete, filho de Axabai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esro, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque de Amon, Naarai, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e Urias o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. Segundo Samuel 24, Davi manda contar o povo. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numerosos do que é agora, e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém, o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então, eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale, no território de Gade. Dali, foram para o norte até a cidade de Jazer, continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então, foram a Dan e de Dan viraram a oeste, para Sidom. Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas, e dali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro.
E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Mas, depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer e ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado, Gade foi falar com ele, contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois Ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor: só eu sou culpado. Fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e a minha família é que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu à ordem de Deus, o Senhor, e foi, como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão, em frente de Davi, e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele, e a peste acabou em Israel. Salmos 105. Deus e o seu povo. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus. Vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus.
Lembrem de tudo o que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita por Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los, avisou reis. Ele disse: não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí, o rei do Egito mandou soltá-lo, o rei de muitas nações. O pôs em liberdade. Ele o colocou como a mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Depois, Jacó foi para o Egito e ficou morando naquela terra. O Senhor Deus fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e o tornou mais forte do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e fez com que enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então, Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs, que invadiram até o palácio do rei. Deus deu ordem, e moscas e piolhos encheram todo o país. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre a terra. Deus destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Ele deu ordem e vieram gafanhotos, tantos que nem podiam ser contados. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias dos egípcios. Matou aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então, Deus tirou os israelitas daquele país e eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como rio, pois ele lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Assim, Deus tirou do Egito seu povo escolhido, e eles saíram de lá cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu as terras de outras nações e deixou que tomassem os campos delas, para que eles obedecessem às suas leis.
e guardassem os seus mandamentos. Aleluia.